A hora da AmCham Angola. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial. A República de Angola conquistou por mérito próprio um lugar de realce no concerto das nações. Devemos continuar a pugnar pela manutenção de relações de amizade e cooperação com todos os povos do mundo. Angola dará primazia a importantes parceiros, tais como os Estados Unidos da América. For example, the U.S. government just facilitated a new partnership between two American firms and the government of Angola. Por exemplo, o governo dos Estados Unidos da América acaba de facilitar uma nova parceria entre duas empresas americanas e o governo de Angola para investir 2 mil milhões de dólares na construção de novos projetos solares em Angola. It's a partnership that will help Angola meet its climate goals and energy needs while creating new markets. É uma parceria que ajudará Angola a cumprir os seus objetivos climáticos e as suas necessidades energéticas, ao mesmo tempo que cria novos mercados para tecnologias americanas e bons empregos em Angola e, suspeito, em toda a África. Falou o presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden. Estimados ouvintes da LAC, votos de muito bom dia, sejam bem-vindos à Hora da AmCham, o programa de rádio da Câmara de Comércio Americana em Angola. Vamos aproveitar para ter a entrevista de perspectiva do ano e balanço das atividades da AmCham no ano anterior. Como é habitual, termos o presidente da AmCham Angola, engenheiro Pedro Godinho, a trazer estas novidades. E sem mais delongas, vamos começar por saudar o nosso convidado, ele que é o presidente da Câmara de Comércio Americana em Angola, para trazermos aqui a voz do representante máximo da AmCham no nosso país, e gostávamos de começar por saudar. Engenheiro Pedro Godinho, muito bom dia, seja mais uma vez bem-vindo à Hora da AmCham. Bom dia, Joel, para ti espero que 2024 te dê mais saúde, mais amor e mais dinheiro. Muito obrigado, engenheiro. E um bom dia extensivo para os rádios ouvintes SLAC e um forte abraço aos membros da AmCham Angola. Engenheiro Pedro Godinho, vamos começar por falar daquilo que realmente são as realizações da AmCham, um ano marcado pela conquista de vários objetivos, entre os quais destaca-se finalmente o encontro entre os presidentes Biden e Lourenço, que muito foi apregoado aqui neste programa. A AmCham muito que se bateu para que tal acontecesse. Lembro-me que logo no início do mandato do presidente Lourenço, a AmCham começou também a trabalhar para que tal acontecesse e, claro, os esforços do país, em primeiro lugar, graças àquilo que é o trabalho de Sua Excelência Presidente da República, e para ele fica o mérito também, mas a AmCham também foi trabalhando à sua maneira para vender a melhor imagem do país e mostrar que era o momento deste grande encontro. Nós vamos começar por esta e da voz do engenheiro, o que é que efetivamente para si significa este encontro, que perspectivas sente que se abrem e o que é que, a nível da AmCham, se espera nas relações entre Angola e Estados Unidos, agora que os presidentes Lourenço e Biden deram um passo importante para que a parceria estratégica seja cada vez mais fortalecida. Joel, obrigado pela oportunidade que nos é dada. Gostaria, antes de iniciarmos essa entrevista, de desejar aos rádios ouvintes de LAC que sempre nos acompanharam um ano novo próspero e, como não devia deixar de ser, também o time que garante a funcionalidade deste programa. Estamos há 6 anos incansavelmente e todas as quartas-feiras no ar. E, num momento como esse, gostaria de endereçar a todo o time que trabalha para a Rádio LAC
e em especial ao time da Hora da AmCham. Portanto, a todos vocês, um feliz ano novo. Aos nossos membros, como não podia deixar de ser, também desejar que 2024 proporcione oportunidades de realizarem os seus sonhos e que haja mais saúde, haja mais dinheiro e mais amor. Portanto, esses são os votos que eu gostaria de endereçar a todas aquelas pessoas que nos têm acompanhado. Joel, isso foi o ponto mais alto de um desejo incubado por parte da AmCham Angola, porque, como deves saber, o objetivo principal da Câmara é contribuir para o desenvolvimento das relações entre essas duas nações, Estados Unidos e Angola. Então, nunca haverá um desenvolvimento sustentável entre duas nações quando os respectivos presidentes não se encontram e não troquem impressões, não discutam, não definam estratégia que seja de interesse de ambas as nações. Portanto, a Câmara de Comércio Americana em Angola tem como objetivo garantir o fortalecimento das relações económicas, as relações comerciais, as relações académicas e educacionais e culturais. Como podes reparar, nesses 4 pilares passa necessariamente pela interação entre as duas lideranças. E, de facto, foi um momento muito esperado. Penso que contribuiu bastante a estratégia muito inteligente por parte do Presidente João Lourenço em definir pilares que, coincidentemente, correspondem aos pilares defendidos pelos Estados Unidos, que é a democracia, o respeito pelos direitos humanos, a valorização do género, que é um aspecto fundamental do qual a sociedade tem-se batido, e o ambiente também, porque essa administração é mesmo caracterizada por esses 4 fatores. Diria, o que é também muito importante para os americanos, combate à corrupção. Portanto, combate à corrupção, democracia, o respeito pelos direitos humanos, a proteção da mulher e, naturalmente, a defesa do ambiente são os 5 pilares que os Estados Unidos defendem acerrimamente. Havendo coincidência nesses aspectos, naturalmente que não poderia deixar de ser. E, aliás, estes sinais começaram a ser vistos logo em 2018, quando a AmCham organizou um fórum de negócios que foi presidido pela Sua Excelência o Sr. Presidente. Ao longo da sua intervenção, no final, como conclusão deste encontro, o tecido empresarial americano, o representante da Câmara, o vice-presidente, acabou dizendo: Presidente João Lourenço, diga-nos o que quer que a gente faça para divulgarmos os interesses de Angola. Portanto, vimos logo que estávamos a caminhar no trilho certo. Em 2021 houve a assinatura do projeto de 2 bilhões de dólares entre a Sanáfrica e o Ministério da Energia. Em 2022, o presidente Joe Biden, na Alemanha, a promover e a divulgar os interesses de Angola, quando ele partilhou com os seus confrades do G7 que eles, que os Estados Unidos, tinham acabado de aprovar um projeto de investimento de 2 bilhões de dólares para o desenvolvimento do projeto de energias renováveis em Benguela, Namibe, Mochico e Pancomango. Joel, isso foi já o primeiro sinal de que as relações estavam num ponto muito alto e que precisávamos tão somente de um passo para que elas se tornassem excelentes. E foi exatamente fechado em 2023, em novembro passado, exatamente isso acabou concretizando. Agora, o que é que isso significa para nós? Isso significa muito mais responsabilidade, porque vemos que nesse encontro do G7 na Alemanha, o presidente Biden anunciou que o G7 tinha disponível 600 bilhões de dólares, dos quais 1/3, 200 bilhões de dólares, seriam financiados pelos Estados Unidos para financiar projetos a nível mundial e, especialmente em África, e esses fundos para serem utilizados em 5 anos. Estamos a falar numa média de 120 bilhões de dólares ano. É uma oportunidade que o G7, em particular os Estados Unidos, está a dar aos países africanos, em especial Angola. Como acabamos de ver, todos nós testemunhamos e acompanhamos as palavras do presidente Biden durante o encontro em Sala Oval, que o país africano que mais importa aos Estados Unidos é Angola. Portanto, é um sinal inequívoco que a estratégia do presidente João Lourenço conquistou o coração dos americanos, incluído a sua administração. Agora, o que é necessário é Angola fazer o seu trabalho de casa, porque desses 600 bilhões, e particularmente os 200 bilhões dos Estados Unidos, estão disponíveis a todas as nações africanas. Vai depender da inteligência e a capacidade de cada país apresentarem projetos sustentáveis
no sentido de beneficiar uma maior fatia desses fundos. Portanto, e vemos que também os Estados Unidos está a apadrinhar Angola, e porque isso foi dito recentemente, a 8 de novembro, quando ele disse que os Estados Unidos tinham interesse em dar o suporte a Angola para se tornar uma das maiores potências económicas em África. Mas isso significa muito. Isso quer dizer que os Estados Unidos estão dedicados de corpo e alma no sentido de ver Angola a desenvolver. Isso significa o bem-estar dos angolanos. E não tenho dúvidas. E isso é que é importante realçar. E gostaria que a nossa liderança estivesse atenta no sentido de tudo fazer. Definir metas. O que é que Angola precisa fazer para fazer parte da lista do G30? Das 30 maiores potências económicas do mundo. G7, 7 maiores potências económicas do mundo. G20, 20 maiores potências económicas do mundo. G20 já está fechado. Teríamos que muito trabalhar para destornar um desses países. Mas no G30, Angola pode lá estar. E com todo esse suporte dos Estados Unidos, Angola pode lá estar. Agora, o que nós precisamos é transformar esse encontro numa mais-valia e traduzir isso em desenvolvimento. E como é que podemos fazer isso? Identificar os projetos estruturantes e com uma gestão séria, parcimonial, no sentido de darmos esse salto. Isso é possível porque Angola tem recursos humanos bastante, tem recursos naturais bastante. Isso não tenhamos dúvidas. Angola foi bafejada pela mãe natureza, com tudo quanto se possa esperar, sonhar, encontramos em Angola. E temos que prestar atenção. Quando um presidente da maior nação do mundo, Estados Unidos, consegue reconhecer que há esse potencial de Angola se tornar uma das maiores potências em África, é porque já estudaram, já avaliaram as potencialidades do país e sabem que há essas condições. Agora, tudo vai depender da nossa liderança e na definição de metas e objetivos, porque isso é fundamental em qualquer processo. Engenheiro, olhando para as grandes conquistas do ano, não podemos deixar de mencionar que não é coincidência que há 6 anos, quando lança a AmCham, eu lembro-me que as empresas americanas filiadas na AmCham e que atuavam em Angola estavam nos seguintes setores: oil and gas, petróleo e gás, que era o mais antigo, não é? O que há mais tempo há relações, tecnologias de informação, IBM, Microsoft, também food and beverage, já tínhamos o KFC e tínhamos a Domino Pizzas a caminho, e agora temos Pizza Hut e Coca-Cola. Tínhamos estas empresas aqui ligadas, não era só petróleo, conseguimos aqui vislumbrar 5 a 6 setores. Curiosamente, 6 anos depois, temos acrescentados pelo menos mais 3 setores que passamos a citar. A Africell, que entra a nível da telefonia, a móvel, telecomunicações, e temos logo a seguir, entra a empresa dos parques, que pretende e já recebeu a licença para gerir os parques ligados à zona belíssima do Okavango Zambeze, que é uma área que também relacionada com o ambiente, como o engenheiro diz, que vai andando. E há muito que se esperava que as empresas americanas entrassem para a hotelaria propriamente dita, não há ainda uma cadeia hoteleira americana propriamente de renome internacional, e tivemos o Hilton a entrar oficialmente, ou pelo menos a assinar o acordo que marca a sua entrada oficial a Angola neste ano. Ou seja, começou com o presidente da AmCham com pelo menos 6 setores e durante estes 6 anos, graças ao trabalho que foi sendo feito, para além disto, também nas energias renováveis, por causa dos quase 900 milhões que vão ser entregues e vão ser aplicados nas energias solares. Então, engenheiro, conseguimos identificar assim rapidamente mais 4 setores, somados aos 6 iniciais, estamos a falar que hoje as empresas americanas já atuam em pelo menos 10 setores de atividade económica. E claro, a cereja no topo do bolo é a hotelaria. Isto vem claramente reafirmar aquilo que tem estado sempre a defender, que existia o interesse, e existe. Aliás, o próprio embaixador Tulinambo Muxingue, em todas as abordagens nos eventos, diz: não é só isso, que eu tenho uma lista de várias empresas que querem entrar para o mercado angolano e que traz muitos outros setores, o que significa uma parceria diversificada entre Angola e Estados Unidos. Obviamente, o petróleo ainda tem mais peso, mas olhando para isto
e olhando para a entrada do Hilton e dos Estados Unidos nesses outros setores, acha que a entrada da cadeia Hilton no nosso país e os americanos a entrarem para mais 4 setores nos últimos 6 anos pelo menos é um sinal claro de que Angola vai atrair mais investimento nos próximos anos? Que impacto acredita que este alargamento dos setores de atividade em que atuam os americanos em Angola vai ter para a economia? Obviamente que sei que normalmente defende isso, que pronto, há petróleo a mais no volume de negócios. O que é que se pode fazer para que essas outras áreas vão ganhando terreno e que os Estados Unidos já está a participar desse processo de diversificação económica, foco no Hilton, porque dizem que onde estão os grandes hotéis americanos, vêm os empresários, vêm os outros. Queria ouvir a sua opinião sobre essa questão. Ok, Joel, gostaria de acrescentar aí também um setor da construção, incluindo a Acro Bridge, porque a Acro Bridge, em dezembro de 2022, em Washington, D.C., houve um ato de assinatura de um contrato entre o Ministério das Obras Públicas e essa empresa americana Acro Bridge. Esse evento foi testemunhado pela Sua Excelência o Presidente João Lourenço. Portanto, é para acrescentar mais um setor, o setor da construção. Joel, não haja dúvidas, e nós sempre dissemos que a relação que nós temos com os Estados Unidos já é de longa data e é uma das coisas que caracterizam qualquer cidadão americano e, sobretudo, os americanos ligados ao negócio. Say what you mean what you say. Palavra dada, palavra cumprida. Portanto, essa é uma das maiores ferramentas que a sociedade americana, em especial os empresários americanos, têm. E desde 2017, com a ascensão do Presidente João Lourenço, a sociedade americana pude ver e pude sentir, ver a concretização das suas esperanças, porque eles aguardaram por muito tempo para que as condições a nível do mercado fossem favoráveis para esse acesso. E a corrupção foi um dos fenómenos que manteve as empresas americanas afastadas do mercado. Os americanos querem investir em Angola. E eu gostaria de partilhar esta opinião, não só com os nossos rádios ouvintes, mas com todos os angolanos. Porque qualquer um de nós pode ler e pode fazer recurso à história e ver que quando os Estados Unidos entram numa parceria, entra para ficar. E quando essa parceria se consolida, implica desenvolvimento, implica melhores condições de vida para os seus cidadãos, os cidadãos do país parceiro. Historicamente falando, 1945, depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa estava tanga, estava completamente destruída. Concebeu-se o Plano Marshall e foi através desse Plano Marshall que a Europa tem hoje o potencial e tem hoje as condições que tem. E o que é que se desenvolveu aí? Uma relação de parceria estratégica. E quando a Europa está em chamas, está em crise, está os Estados Unidos de mãos dadas e dar todo o suporte necessário para que as coisas aconteçam. Nós temos agora o exemplo. A Ucrânia, acredita-se, se a Rússia tomar a Ucrânia, poderá ter outras ambições a nível da Europa. E a Europa estará fragilizada. Só por esse facto, os Estados Unidos já enterraram bilhões de dólares na Ucrânia. E continuam a enterrar. É um exemplo. Europa. Segundo exemplo, Japão. Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos lança 2 bombas atômicas no Japão. Destrói uma boa parte do Japão. Hiroshima e Nagasaki. Mesmo inimigos ontem, amigos hoje e amanhã. E para sempre. Depois do lançamento da bomba, sentaram-se, decidiram desenvolver uma parceria estratégica. Onde está o Japão hoje? O Japão transformou-se durante décadas a segunda maior potência econômica no mundo. E o Japão, depois do lançamento dessas bombas, não estaria com esse nível de desenvolvimento se não contasse com a parceria dos Estados Unidos. Terceiro exemplo, Joel. Eu quero que os meus concidadãos angolanos começassem a ver e fazer um recurso da história para ver o quão importante é uma relação de parceria estratégica com os Estados Unidos. Implica bem-estar, implica sermos ricos, implica sermos milionários, implica fim da fome. Para aqueles que quiserem trabalhar, porque muitas vezes a vida é feita de opções, aqueles que não quiserem trabalhar, naturalmente preferirem a boemia, podem acabar debaixo da ponte, homeless, como se diz, sem abrigo. Mas isso é uma questão opcional, porque aqueles que quiserem trabalhar, desenvolvem-se. Coreia do Sul,
Coreia do Sul, até os anos 70, 80, início de 80, era um simples desconhecido, anônimo. Nós cá em África, especificamente em Angola, não víamos falar da Coreia do Sul. E de um momento para o outro, a Coreia do Sul entrou nas nossas casas. Começaram a entrar os Hyundais, as viaturas Hyundais, os Daewoo, agora esses appliances, esses equipamentos domésticos, ar-condicionado. Tudo hoje estamos dependentes da Coreia do Sul. Samsung, e é uma empresa que dizem que, tenho que confirmar, cujas receitas chegam a atingir 300 bilhões de dólares, uma empresa. E tudo isso por quê? Parceria estratégica com os Estados Unidos. Hoje, quando se fala na construção naval, petroleiros, FPSOs são essas embarcações que apoiam a atividade petrolífera, servem para processar o petróleo e também garantir a estocagem. FPSOs são feitos na Coreia. Empresas americanas, quando precisam de um desses equipamentos, não compram, não adquirem nos Estados Unidos, é na Coreia. E o que é que aconteceu? Dentro da parceria estratégica, o que eles conseguiram foi que universidades, instituições académicas americanas se implantassem na Coreia. Também no Japão, também na Europa. Mas, sobretudo, a Coreia soube aproveitar isso. Hoje, onde é que está a Coreia do Sul? É um player mundial, em termos de economia, e quase ninguém vive sem um equipamento sul-coreano. Os celulares Samsung, as viaturas, as embarcações, a maior parte dos appliances que temos em casa são todos fabricados na Coreia do Sul, quando esses equipamentos no passado eram fabricados maioritariamente nos Estados Unidos, a Westinghouse e outras, e na Europa, na Alemanha. Hoje quase já não vemos televisores alemães e americanos aqui no mercado. Isso é parceria estratégica. Digo a Arábia Saudita, e quando faço referência a Israel, e uma coisa é certa, vê? Há uma relação de parceria estratégica entre Estados Unidos e Israel, por bem e por mal, os dois estão juntos. Estamos a ver o posicionamento, o mundo todo contra Israel, mas os Estados Unidos dizem, bem, bom, pronto, não está a fazer bem, podia fazer melhor, mas é meu amigo. O que nós podemos fazer é ajudar a acabar o conflito, mas não vamos virar as costas. Isso é um gesto e um sinal de fidelidade, uma relação fiel, uma relação de amizade, fiel e de cumplicidade. Portanto, quando ouvimos em 2023, o ano passado, em novembro, o presidente Joe Biden a dizer que os Estados Unidos tinham interesse em transformar Angola numa das maiores potências africanas, dissemos, upa, estamos felizes porque é isso que a AmCham persegue. O sonho de ver esses dois países a desenvolverem uma relação de parceria estratégica genuína e porque os frutos financeiros agora estão a vir. E por detrás disso vão vir outras empresas, como bem disseste, a Hilton, a maior cadeia hoteleira do mundo. E quando qualquer empresa, ou mesmo a administração americana, apercebe-se que essa cadeia está presente num determinado mercado, então aí vêm todas elas por trás. E se a relação entre Estados for exatamente saudável, os fluxos aumentam. Porque o que os Estados Unidos querem é expandir o seu mercado, vender os seus produtos, garantir empregos no seu país. E quanto mais empresas americanas forem além da fronteira, mais rendimentos vão levar para casa e mais empregos terão. É por aí que gostaríamos de deixar isso bem claro e gostaríamos, e ao longo dos tempos e dessa entrevista, vamos mesmo manifestar a nossa maior satisfação e felicidade de ver as coisas acontecerem. Porque a partir de agora, todos os setores da economia que queira que se desenvolva nesse país vai acontecer. Inclusive já se fala, está-se a trabalhar já fortemente na cooperação espacial com os Estados Unidos. Portanto, nós, Angola, é que temos que fazer o nosso trabalho de casa. Temos que acreditar que somos capazes, temos que acreditar em nós, porque o presidente Joe Biden nos Estados Unidos acreditam no potencial de Angola. Agora nós, angolanos, é que temos que acreditar em nós mesmos e definirmos estratégias que rapidamente nos levam ao desenvolvimento. Eu fico muito feliz, número um, porque tivemos durante todo esse tempo a tentar trazer essa grande cadeia hoteleira para Angola. Felizmente, isso também, a presença deles em Angola corresponde a um velho sonho incubado e atrasado de 15 anos, porque eles tentaram várias formas, por vários meios de entrar e não conseguiram implantar-se no mercado. Agora, tudo vamos fazer para que isso aconteça, porque por trás da Hilton hão de surgir outras empresas americanas. Mas outra coisa que enche-nos de felicidade é ver
que Angola despertou e começa a ver que, já começa a acreditar, que o substituto natural do petróleo é o turismo. O turismo não importa, não pressiona o BNA com divisas. Antes, pelo contrário, é uma fonte de captação de divisas. É exatamente a função do petróleo. Nós todos os dias acordamos e quando o preço está alto, damos festa, ficamos embriagados com os petrodólares, porque o preço do petróleo subiu, estamos bem. Quando está em baixo, estamos todos na pindaíba, em dificuldade, vamos apertar os cintos. Somos petrodependentes e não há essa necessidade. E tudo isso por quê? Porque o petróleo é que nos garante a geração de divisas. Mas o turismo, da mesma forma, pode jogar esse papel e joga noutras latitudes, noutras geografias. Há países que vivem do turismo e há países cujo produto interno bruto, o turismo chega a representar mais de 50%. E então, se o petróleo está a ser perseguido, se o petróleo já começa a ser um commodity que todos nós devíamos extinguir, anular a sua produção, quer com isso dizer, mais tarde ou mais cedo virá a acontecer, não, já não será na nossa geração, poderá ser a 50 anos, a 30, seja o que for, porque é um combustível fóssil, então precisamos de um substituto. E a curtíssimo prazo é turismo. Por isso, nós, a AmCham, e o nosso grupo de empresa que representa, por acreditarmos no turismo, é que fizemos questão de convidar e junto trabalhar com a EPO para estar presente aqui e fazermos investimento dessa magnitude, 150 milhões de dólares, porque nós acreditamos no turismo. O turismo não pressiona o BNA. Com o turismo temos até paisagens belíssimas. Temos o Okavango Zambeze, que tem sido um grande contribuinte ao produto interno bruto do Botsuana e da Zâmbia. E só do Angola que não se quer. Já estamos felizes porque agora Angola despertou. Mas gostaria mesmo que a nossa liderança organizasse um gabinete de emergência. Por que emergência? Porque essa transição energética pode acontecer a qualquer momento. Um gabinete de emergência para poder, então, número 1, convidar a melhor e a maior empresa do mundo em turismo a vir fazer uma auditoria, um assessment, para identificar os pontos fracos que Angola tem no ponto de vista do turismo. Pontos fracos e fortes. E quando esse assessment for feito, identificamos os polos de desenvolvimento turístico. A partir desses polos de desenvolvimento turístico, identificados isso, vamos ver o que é que esses polos precisam. Se precisar de estrada, o chefe do executivo tem poder bastante de dizer ministro das finanças, ministro da construção, finanças, mobilizam os recursos financeiros, põe à disposição os recursos financeiros, construção, construir a estrada. Se precisar de infraestruturas em termos de telecomunicações, tem capacidade de dizer, olha, ministro das telecomunicações, queremos esse problema resolvido dentro deste prazo, ministro das finanças, disponibiliza o capital. Estruturas de saúde, e mesmo os pontos de entrada internacional, não temos que depender do aeroporto de Luanda. Os turistas têm que entrar por Luanda. Os turistas têm que ser capazes de entrar pelo Namibe, diretamente pelo Lubão, Malange, que tem um potencial turístico muito grande. E assim por diante. E esse gabinete de emergência também pode ser liderado pelo chefe do executivo. A sua excelência, Sr. Presidente, para que as coisas aconteçam. Porque temos possibilidade de fazer bilhões. Eu também não me canso de repetir, já muitos fartam-se de ouvir o que eu tenho dito, porque está lá, podem ir ver estatisticamente, podem fazer o Google e vão encontrar. África do Sul, 19 antes de Covid, 10 bilhões. Itália, 39 bilhões. França, 76 bilhões só em turismo. Estados Unidos, 213 bilhões de dólares em turismo. E o turismo, outra particularidade, em cada 10 empregos, um é o turismo. Portanto, tem um potencial de empregabilidade muito grande. Temos muitos jovens desempregados. E olha, comparado com o petróleo é um setor que exige tecnologia de ponta. E preparar um único perito, competências bastante para operar com sucesso a nível de petróleo, levam entre 20 e 25 anos. A nível de turismo, com 2 anos, 3 anos de escolaridade, pode ser um bom chefe. Com 2, 3 anos de escolaridade, pode ser um bom garçom. Com 2 ou 3 anos, 4 anos de escolaridade, pode ser uma boa camareira. Portanto, se virmos, não precisamos de muitos anos, nem de décadas, para prepararmos
os nossos jovens, para preparar os quadros necessários. É certo que precisaremos de especialistas, que vão ter mesmo que investir esses 20, esses 25, esses 15 anos de formação, de tudo isso, mas enquanto eles estão a formar, o turismo pode se ir desenvolvendo. E depois tem uma capacidade de geração de emprego muito grande. 2019, 1,8 bilhões de pessoas estavam ligadas ao turismo. Então é por aí, e por acreditarmos nisso, não só falamos repetidamente há mais de 5, 6 anos nessa teoria, como fizemos questão de investir os nossos recursos nesse setor, porque nós acreditamos nele. E por essa razão a Hilton veio para ficar. E os projetos que foram apresentados publicamente hão de se materializar. Já temos um projeto concluído. Estamos agora a trabalhar na afinação e na adequação do projeto ao padrão da Hilton para a Hilton começar a operar. O projeto de cabine, o fútil, que são 11 edifícios, 280 apartamentos, está construído. Acreditamos, porque acreditamos no turismo. Vamos construir o hotel. E por que é que vamos investir o nosso dinheiro no hotel e não vamos investir no outro setor? Porque acreditamos no turismo como solução dos nossos problemas económicos. Os problemas macroeconómicos desse país a solução desses problemas passa necessariamente por uma visão, por uma definição de uma estratégia no setor do turismo. E outra coisa que eu gostaria que a nossa liderança visse: fazer recurso às estatísticas e definição de metas. 2023, quantos turistas entraram? Se entraram 20 mil, se entraram 100 mil, então 2024 vamos trabalhar para que entrem 500 mil. E se não atingirem esse 500 mil, por que não conseguimos atingir? Temos de trabalhar com metas. E vão ver que vai ser possível. Começamos a criar condições. Turismo já de imediato, cruzeiros. Esses cruzeiros, se tivermos uma embarcação com 3 mil pessoas, vai corresponder a 3 milhões. Quando saírem daqui, vão entrar em Angola, vão circular aqui para a Orla Marítima, pelas marginais. Quando eles voltarem para o seu país, cada um deles deixou ficar $1.070 ou $1.000, como está estudado e definido através da Organização Mundial do Turismo. Um paquete com 3 mil pessoas são $3 milhões que vão entrar para os cofres do Estado. E esses $3 milhões, os operadores não vão precisar ir pressionar o BNA de divisas para poder gerar esses $3 milhões. Tem só que prestar serviços de qualidade. Temos as infraestruturas certas e temos que também trabalhar na educação, na formação, na hospitalidade por parte do nosso povo. Olhar para o turista como um contribuinte para o seu bem-estar. Porque os turistas, quando vêm a Angola, não trazem kwanzas, trazem dólares, trazem euros, trazem libras. São as tais famosas divisas que o país muito clama, muito chora. Quando falamos da reserva internacional líquida, é para aí. E os turistas trazem isso para nós. O Hilton deixou claro que efetivamente vai entrar para Angola numa modalidade em que não serão eles os proprietários das infraestruturas, mas serão eles a fazer a gestão e a cedência da marca Hilton. E foi então no evento dito que, apesar do acordo estar assinado e o Fútila estar construído, na primeira fase vão fazer obras no Fútila para garantir que entre para os padrões. E por isso a Hilton, sendo conservadora, dizia que muito provavelmente só no início de 2025, finais de 2024, é que poderá estar a operar o Fútila. O hotel, previsão de 4 anos, mas há uma pergunta que toda a gente faz. Se o hotel vai ser construído no espaço onde está o Jango Veleiro, será que o Jango Veleiro vai desaparecer? O Jango Veleiro, na sua existência arquitetónica, vai desaparecer. Mas está previsto a construção de um restaurante de praia com as mesmas funções do Jango. A única diferença vai ser só na estrutura arquitetónica. A estrutura arquitetónica que o Jango tem hoje deve-se ao facto de termos sempre como pano de fundo a construção do hotel, e para que o espaço fosse otimizado e rentabilizado, decidiu-se então construir uma estrutura amovível e de fácil remoção e a título precário. Por isso, se reparamos bem, o Jango é uma placa assente em pilares e com uma cobertura em telha. O que é com isso dizer que, se olharmos bem para o Jango, tem uma estrutura arquitetónica precária.
E foi essa a estratégia. O Jango só foi construído para rentabilizar o espaço, número 1, porque a concessão foi dada, e uma vez dada e é paga, porque na altura foram $50 o metro quadrado e hoje está a quase $100 o metro quadrado. Então, se investiu-se nesse sentido, temos que rentabilizar. Felizmente, essa estratégia funcionou, mas o futuro do Jango será só uma mudança. Está integrado o hotel. O hotel vai ter 6 restaurantes e um deles serão 3. Vai ser 3 restaurantes e um restaurante de praia. As funções que hoje o Jango joga existirão exatamente no novo restaurante da praia. Uma marca icónica do país. Ela poderá ter o mesmo nome, porque quando estamos numa unidade, num corpo único, num edifício, com 3 unidades com mesmas funções, isso é restaurante, nós temos mesmo necessidade de definir o restaurante A, B, C e D. E, naturalmente, poderemos fazer isso com relação ao Jango. Só que o nome Jango vem mais em função da estrutura, o chapéu, aquilo que nós chamamos o Jango. Nas aldeias existe um espaço onde os sobas, as autoridades tradicionais, quando há necessidade de uma reunião, convidam-se os aldeões para esse espaço para resolverem os problemas que afligem exatamente a comunidade. E então, eram aqueles chapéus, aqueles jangos, mas o restaurante de praia que se tem projetado é mais para o contemporâneo, para o moderno, mas com as mesmas funções. Portanto, tudo o que se fazia no Jango se faz até hoje, continua a ser feito. A atividade vai continuar. E durante a construção não se prevê o encerramento de tantos anos, ou seja, elas vão coexistir? Não. Temos estado a estudar essa possibilidade e acreditamos que 80% dessa probabilidade é não haver essa queda. Mas não há nada que a engenharia não resolve. Ainda está em estudo. Está em estudo. Sim, podemos a construção em fase e então estamos a estudar a coexistência da obra do hotel e ao mesmo se tempo bem que a continuidade que essas probabilidades tendem mais a anular essa possibilidade. Estamos a estudar, estamos a fazer. Não é algo ainda definitivo e que está a ser estudado. Essa é uma pergunta que fazem muitas pessoas que ouviram. E vai ser difícil para nós mesmo, no ponto de vista afetivo, no ponto de vista emocional, suportarmos a destruição desse Jango, que representou um espaço onde muita gente passou muitos bons momentos. Não é? Eu penso que pelo menos uma boa parte da comunidade de Luanda e sobretudo a comunidade urbana, muito dificilmente haverá uma única pessoa que não tenha passado pelo Jango e tido bons momentos e, portanto, isso marcou e marca muita gente e, portanto, nós temos recebido muitos telefonemas, muitas comunicações nesse sentido e por isso é que estamos a tentar equacionar, a tentar garantir essa coexistência que quase parece impossível, mas vamos tudo fazer. E para fechar, já que infelizmente só temos 1 hora, há o tema que não vai perdendo a atualidade porque está relacionado ao setor de petróleo e gás, está relacionado à relação entre Angola e o setor dos petróleos, que é a saída de Angola da OPEP. O engenheiro neste programa sempre defendeu a saída de Angola desta organização. Na altura e no programa anterior acabamos de mostrar que a liderança dizia que não havia motivos para sair e quando Angola achasse que havia motivo, sairia, mas que naquela altura, estamos a falar de 2020, 2019, Angola não via motivo para sair, palavras do ministro da tutela. Entretanto, acabou por se mudar de ideias, Angola sentiu-se, digamos assim, não ouvida e não acolhida nas discussões das cotas e acabou saindo. Algo que sempre avisou que, tarde ou cedo, Angola poderia ser forçada a cortar e poderia sair num momento, se calhar, não adequado, porque sairia entre a espada e a parede, tendo que escolher algo difícil e podendo perigar outras relações. Olhando para este tema da saída da Angola da OPEP, o que é que se oferece dizer hoje, vários anos depois de ter insistido? Lembro-me da sua entrevista de 2019 a dizer que Angola tinha que sair já. 2020 a dizer que Angola tinha que pensar já num plano de saída o mais breve possível. Agora, 2023, passaram-se 3, 4 anos e se efetivou. Acredita que foi feito da melhor forma e que impacto acredita que esta saída poderá ter na economia angolana, no setor petrolífero e na vida do país como um todo? Joel, não é honesto da parte de quem quer que seja, não é honesto, repito, da parte de quem quer que seja, vir ao público e
abordar esse tema com os angolanos, dizendo que uma das razões é não ser ouvido. Isso não é verdade. Isto não é verdade. E é com o coração partido que, no final de muito sofrimento e de muitos cortes, porque Angola já em 2019 e 2020 foi forçada a cortar, perdemos dinheiro, deixamos de encaixar dinheiro para resolver o problema do emprego da nossa juventude. E hoje uma das razões que se levanta é que não é ouvido e que as opiniões não foram consideradas. Mas a versão oficial é que nunca se cortou. Não, nós tivemos sim. E Angola várias vezes cortou. E posso dizer os anos em que Angola cortou. E mesmo na atribuição, quando Angola foi atribuída a cota de 1.200.000 em 2019, a produção ainda estava acima de 1.300.000. Só quem não conhece a história do setor petrolífero e exatamente esse episódio da entrada de Angola na OPEP é que pode dizer que Angola nunca cortou. O país já deixou de encaixar muito dinheiro e parte da desgraça de nossos jovens no desemprego é exatamente por essa opção. Porque Angola pode beneficiar de tudo. E vou começar por justificar o porquê que eu acho isso desonesto. E penso que até acaba sendo desrespeitante para este povo sofrido e sofredor. E sobretudo essa juventude de angústia, dizer que Angola não foi ouvido. Porque a essência da OPEP é cortar a produção para reduzir a oferta, sobretudo nos momentos em que o mercado está com uma oferta acima das necessidades. A essência da OPEP é esta. A OPEP foi criada exatamente com esse objetivo. Meus senhores, vamos criar a OPEP, esta organização, que tem como objetivo controlar o preço do petróleo no mercado para não permitirmos que o Ocidente é que dita os preços do nosso commodity, porque o petróleo é nosso, mas a estratégia nuclear, a estratégia vital dessa nossa organização é o acordo. Porque a OPEP só para Joel. Isso é simples. A OPEP só atua quando há excesso de crudo no mercado. E qual é a atuação da OPEP? Básica e elementar. Redução da produção. Redução do acordo. A Arábia Saudita estava há mais de um ano a cortar 1 milhão de barris dia. A Rússia acima dos 200, 300 mil barris. Então Angola tinha consciência disso. E, portanto, o que aconteceu foi isso. O exemplo que vou dar, muito simples, é um grupo de amigos, vamos criar uma organização com esses objetivos que já citei. E depois vem Angola e diz também quero entrar. E levou quase um ano para ser admitido. E a condição foi, Angola, o objetivo básico aqui é cortar a produção, controlar a oferta no mercado internacional. E nós temos como objetivo sempre manter os preços a um determinado nível, porque a economia da Arábia Saudita só sobrevive e entra para um estado de estabilidade acima dos $70 o barril. É um dado. E a OPEP é a Arábia Saudita. Dono da OPEP não é ninguém, é a Arábia Saudita. E a Arábia Saudita, quando tem que defender os seus interesses, é terrível. Já meteu a Rússia de joelho, já meteu os Estados Unidos de joelho, e Angola acabou por comprar um grande inimigo. Vamos esperar que essas relações se estabilizem. Porque se a Arábia Saudita decidir atuar contra Angola, nós vamos passar mal. Porque em 2019 ou 2020, se a memória não me atrasou, Angola tinha que cortar, atingir os 1.200 e continua a produzir acima dos 1.200. Angola e a Nigéria. A Arábia Saudita veio publicamente e disse: há membros nossos que continuam a ignorar o compromisso assumido com os cortes. Queremos lembrar somente a esses membros que, caso continuem, nós vamos aos seus compradores, às empresas, aos países que compram o petróleo desses nossos membros, e vamos oferecer o nosso petróleo a metade do preço, a um preço reduzido. E vamos ver onde é que eles vão vender. Isso foi dito. Todas as pessoas ligadas a essa odisseia OPEP sabem disso. E então, voltando à questão. Angola quer entrar. Aqui a filosofia é acordo. Quem ditou a entrada e quem persistiu na permanência de Angola no que tem consciência disso. Primeiro passo, filosofia fundamental, acordo. Segundo, contribuição, $6 milhões ano para ser membro. E Angola insistiu, queremos entrar, queremos gastar os $6 milhões. Porque é para alimentar egos, porque o argumento é que
tem que estar para sermos vistos. Angola não precisa estar numa organização dessa para ser vista. Angola precisa fazer o seu trabalho de acordo com os padrões universalmente aceitos e vender. E outra questão, aqueles que são membros da OPEP são forçados a cortar. Os que não são membros, naturalmente não cortam, vão alimentando a sua produção. E quando a OPEP decide, num caso hipotético, o petróleo está a $50 e querem aumentar para 80, a OPEP decide cortar essa produção para reduzir o excesso do petróleo no mercado, aumentar a procura. Nessa altura, os não-membros também estão a vender 50. Quando a OPEP corta, o petróleo sobe para 80, os não-membros também vendem a 80, ao mesmo preço. Então, por que a Angola quis entrar ali? Alimentação do ego e prejudicando os interesses do país. Número 1. Número 2, falta de ética e verticalidade. Porque quando queríamos lá entrar, entramos. Olha, já agora que Angola entrou, vais também ocupar a cadeira da presidência. Enquanto chegou a essa altura, sim, a OPEP é a organização, os nossos interesses são protegidos, os nossos produtores, temos que estar associados a esse tipo de organização, para sermos ouvidos, para sermos não sei o quê, somos especiais, a OPEP é especial, mas a OPEP é quê? Todos esses elogios, enquanto não cortava. Porque a produção da Angola, nessa altura que assumiu a presidência, estava abaixo da cota de corte. Viva o OPEP, vamos lá estar, queremos lá estar, vamos defender os nossos interesses. Eu gostaria que as pessoas fizessem recurso às várias intervenções de quem está a liderar o setor e a ver, eram essas palavras. E o nosso posicionamento era sempre, não há necessidade, porque isso vai nos criar problemas, a nossa economia e os nossos recursos financeiros. Ao longo desses anos fomos ignorados. E agora, por que é que eu defendo falta de verticalidade e ética e mesmo até falta de fidelidade para com os países que são membros da OPEP? A Arábia Saudita, como já disse, a cortar mais de 1 milhão. Os outros países a cortarem. E Angola, enquanto não cortava, era OPEP. Quando chegou a altura de dizer, nós já tínhamos previsto isso. Porque a OPEP não é burra. A Angola estava a produzir 1,1 milhão, quando a cota era 1,2 milhão. A OPEP ia depois exigir que Angola contribuísse proporcionalmente em função da produção que quer. Quero dar um exemplo. A Arábia Saudita se produz 10 milhões de barris dia e se chega à conclusão que tem que se cortar 10%, a Arábia Saudita vai cortar 1 milhão, e se a Angola produz 1 milhão, a Angola vai ter que cortar 100 mil, se a Rússia produz 9 milhões, 10% a Rússia vai ter que cortar 900 mil barris, se a Nigéria produz 2 milhões, vai ter que cortar 200 mil e por aí adiante. Isso é um mecanismo da ação da OPEP. Então não sei se é falta de visão ou falta de estratégia a acreditar que Angola continuaria dentro da OPEP sem cortar, quando todo mundo estava a cortar. Para mim, 2 coisas. Não se levou em conta os interesses do país, número 1, ou então uma falta de visão e atenção bastante para que se chegasse a essa conclusão. E aí o tempo acabou dando-nos razão. Mas nós não estamos atrás da razão. Estamos frustrados por tanto sofrimento que infligiram ao angolano. E voltando a essa questão que não terminei ainda, Angola, enquanto não cortava, o PP, no dia agora que disseram, olha, agora tem que cortar, porque nós, a Arábia Saudita, estamos a cortar 1 milhão todos os dias há mais de 1 ano, os outros estão a cortar, também Angola tem que cortar. Oh, não, parece que temos que ver isso. Se calhar até nem devíamos estar aqui. E mesmo assim somos soberanos. Angola é soberana, não devíamos estar cá. Vamos sair, porque não está a ser ouvido. Não está a ser ouvido o quê? Se ali é para cortar, os cortes são proporcionais. Ô Joel, se alguém te faz isso como amigo, eu membro, enquanto não lhe toca na ferida e os outros a sangrar, apregou que está sempre do lado de todos eles, porque ele não está a sangrar, e quando chega a altura de sangrar, diz, eu não devia estar aqui com vocês, afinal de contas, os meus interesses são diferentes do vosso. Que sentimento é que tem? Traição, falta de verticalidade e ética. E por isso, repito, gostaria de enviar um alerta à nossa liderança. Angola tem que se preparar das reações da Arábia Saudita e dos demais membros. Porque Angola saiu numa altura em que todo mundo sangrava e que, como ela não sangrava, queria ser membro da OPEP. Quando chegou a altura de dar o braço para dar o corte, não, já não faço parte porque isso já não nos interessa. E então, com o exemplo que eu dei, nos anos 2012, 13 e 14, quando os Estados Unidos subiu a sua produção, estavam os níveis dos 6 milhões de barris de dia, e com a produção da rocha de xisto passou para 13 milhões,
o preço, o mercado ficou inundado, e porque a Arábia Saudita também era um dos maiores fornecedores dos Estados Unidos, as necessidades dos Estados Unidos andavam entre 20 milhões de barris dia, e conseguiu chegar a 13, quer dizer que só precisava 7 milhões do mercado. Então, para um país que estava a 6, as necessidades eram 20, tinha necessidade de 14 milhões antes. Sobe a sua produção para 13 milhões, as suas necessidades de ir ao mercado passou de 14 para 7. Então, esse petróleo a mais que fica aí, que é produzido, influenciou os preços. A Arábia Saudita mandou um aviso aos Estados Unidos para que tinham que rever a sua posição em termos de produção. Os Estados Unidos disseram e ignoraram. Nós nos guiamos para as leis do mercado. Você sabe o que a Arábia Saudita fez? Bombeou 1.300.000 barris de excesso no mercado. O petróleo saiu de $70 para $30. Então os Estados Unidos tiveram que rever o seu posicionamento. Aconteceu com a Rússia em 2019, quando o petróleo saiu de $60 para menos 36. A Rússia sobe a sua produção para 9 milhões, a Arábia Saudita começa a inundar o mercado, a Arábia Saudita vamos convidar a Rússia, mesmo não fazendo parte da OPEP, para ver se contribui nos cortes de produção. A Rússia disse que não estava interessada porque não fazia parte da OPEP e não estava nem aí. Sabe qual foi a reação da Arábia Saudita? Decidiu bombear para o mercado 2 milhões de barris dia acima das necessidades do mercado. O petróleo saiu de 60 para 36 negativo. Isto é, tu que tinhas petróleo armazenado num tanque, num FPSO, tinhas que pagar $36 por dia para manter aquele petróleo armazenado. O que aconteceu? Os petroleiros todos, quase num estado de abandono, paralisados em todo o planeta, porque não havia refinarias com capacidade de receber aquele petróleo, porque o preço chegou a um ponto insustentável que era 36 negativo. Portanto, a Arábia Saudita não é de brincadeira. Angola tem que estar preparada para uma reação da Arábia Saudita. As relações com a Arábia Saudita já não serão as mesmas. E quando digo Arábia Saudita, os outros membros também cortavam quando Angola não cortava. É mesmo bom deixar claro, a estratégia da Arábia Saudita pode passar por conversar com os compradores do crudo angolano e vender a um preço mais barato, de forma a bloquear a possibilidade de Angola vender. É como tudo. Hoje, tu és comprador. Se Angola vai vender o seu petróleo a 70 e aparecer uma Arábia Saudita que diz, estás a comprar o petróleo de Angola a 70, eu vou-te vender a 50. Hoje, qual vai ser a tua atitude? Não me diga que vais insistir em comprar o petróleo de Angola a 70. O que vai fazer é comprar a 50, porque é mais barato, e Angola ficar exatamente com o seu petróleo encravado. São as consequências dessa saída impulsiva que devia ter acontecido há 5, 7 ou 8 anos atrás. Porque na OPEP, qualquer país que entra para a OPEP tem as obrigações de que já falamos inicialmente, a filosofia do corte também são o pagamento dos 6 milhões. Acredito que os meandros dos impactos que implicam a participação num país na OPEP não tenha sido convenientemente esclarecido, porque eu penso que tão logo isso foi esclarecido e as pessoas que tomaram conhecimento dos meandros, tão logo isso aconteceu, também ocorreu exatamente a decisão da saída de Angola da OPEP. Isso porque chegou-se à conclusão que não havia vantagens nenhumas para Angola continuar nesta organização, só que foi de forma tardia e com as suas consequências. Ganhamos um inimigo, a Arábia Saudita. Espero que eles não venham disputar os mecanismos que normalmente eles recorrem para penalizar os membros incumpridores ou aqueles membros que tenham falhado com os compromissos assumidos. Vamos então, em jeito de conclusão, pedir que lance aquilo que são os votos que lança normalmente a esta altura do ano, pois há quem só agora se juntou e não ouviu o início do programa. E vamos naturalmente continuar estes temas em edições seguintes para ouvir outras abordagens. Mas para a conclusão, qual a mensagem? A mensagem é uma mensagem de esperança, porque este encontro entre o presidente João Lourenço e Joe Biden abre-se uma nova perspectiva. Há fundos disponíveis para contribuírem para o desenvolvimento dos vários setores em Angola, fundos americanos disponíveis e da União Europeia, que vão investir também no corredor do Lubito, não é? Como todos já sabemos. E acredito que 2024 poderá ser uma viragem entre as dificuldades e se calhar traduzir-se em bem-estar da nossa juventude e do nosso povo. Queremos enviar uns agradecimentos muito especiais à administração da LAC, que incansavelmente nos tem apoiado e tem nos dado a oportunidade de continuarmos a partilhar com os nossos ouvintes e os nossos membros especiais
os nossos programas, os nossos objetivos e estratégias. A equipa técnica da LAC que tem feito um trabalho extraordinário, porque o nosso programa Hora da AmCham foi capaz de atingir determinados setores e áreas que eram impensáveis no passado. E desejar a todos, então, um 2024 próspero. Acreditamos que em 2025 teremos cá. Tenho a certeza que dá maior razão quando começamos a sentir essa viragem. A nossa liderança, gostaríamos que solicitar uma sensibilidade muito especial nas definições e materialização da estratégia, porque Angola tem tudo para fazer parte do G30. Precisamos só definir a estratégia no sentido de lá estarmos. Nós acreditamos. Se os outros acreditam, por que é que nós angolanos não devemos acreditar? 2024 próspero para todos. Muito obrigado, João. Muito obrigado, engenheiro Pedro Godinho. Assim, caro ouvinte, esta foi a entrevista do presidente da AmCham. Falamos sobre vários temas, desde o balanço, aquilo que o engenheiro Godinho considerou as grandes conquistas do país em 2023, como o encontro dos presidentes Biden e Lourenço, a entrada do Hilton para o mercado angolano, o anúncio do empréstimo por parte do Exim Bank a empresas que iam investir em Angola, do montante avaliado em $1.000 milhões. É bastante dinheiro, o maior montante já alguma vez emprestado a um país da África subsaariana. Também falamos sobre a saída da Angola da OPEP e vamos continuar a falar sobre vários outros temas. Assim, caro ouvinte, continuação de excelente quarta-feira. Até a próxima semana, se Deus quiser. Até lá. A hora da AmCham Angola. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial.